se você pudesse dar um like no vídeo, porque assim o YouTube vai estar entendendo que o vídeo está sendo, as pessoas estão gostando do vídeo e vai estar anunciando mais, o evangelho vai estar sendo propagado, amém? Glória a Deus. Se você puder se inscrever também, irmão, por favor, se inscreva, porque quanto mais inscritos, mais o vídeo cresce, mais o canal cresce e mais o evangelho é propagado, amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu vou trazer hoje, ela tem por título Quando Tudo Parece Perdido. Quando tudo parece perdido. Nessa vida nós nascemos e depois que a gente nasce, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. A gente pode passar por qualquer tipo de situação. E no decorrer dessa vida, dessa caminhada, acontece às vezes situação na nossa vida que parece que não tem jeito, parece que está tudo perdido. Parece que está tudo perdido, parece que não tem jeito. E o que fazer diante dessa situação? A palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. A tudo nessa vida ela tem a resposta. Se o homem ele se guiar através da palavra de Deus, ele é uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Na área emocional, na área sentimental, na área financeira, em todas as áreas. Se ele realmente obedecer à palavra de Deus como ela manda, como ela ordena. E o que nós podemos tirar de ensinamento da palavra de Deus? Hoje nós vamos tirar um ensinamento na vida de 3 homens de Deus que passaram por esse tipo de situação. Quando tudo parecia estar perdido para esses 3 homens de Deus. Um deles era Saul, o outro era Moisés, o outro era Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 momentos de aflição que eles passaram, e nós vamos tirar um ensinamento. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece não ter mais jeito, não é? Tantas situações pode ser, né? A gente pode passar por tantas situações de não ter mais jeito. Pode ser uma doença, pode ser uma situação que envolve o homem em perseguição, pode ser um acidente, pode ser várias situações. Mas o que fazer diante da situação, quando tudo parece perdido? Qual a atitude se deve tomar diante da palavra de Deus? Eu vou ler aqui, irmão, a passagem aqui que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver esses três momentos de aflição que Saul passou, que Moisés passou, que Sadraque, Mesaque e Abdenego passou, e nós vamos ver como eles reagiram diante dessas situações. Cada uma dessas pessoas tiveram uma reação diferente. Nós vamos ver quais são as reações mais corretas de se tomar diante de uma situação que não tem mais jeito. Você olha para um lado e olha para o outro e não existe mais esperança, não existe mais saída. Veja, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. A Bíblia diz assim: Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar, a ir embora, a abandonar Saul rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmais prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal. E eu não perdi o auxílio do Senhor. Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu
ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, aqui está uma situação, uma das situações do qual nós vamos falar, que não existia mais saída. Está agora o homem escolhido por Deus, por nome de Saul, para reinar sobre Israel. E seu filho Jonatas, com 1000 homens, com uma guarnição de 1000 homens, vai lá e ataca os filisteus. Os filisteus eram um exército grande, um exército numeroso, um exército forte. Era um exército temido na terra, com muitos soldados e guerreiros valentes. Vai o profeta agora, vai o filho de Saul, Jonatas, e ataca com 1000 homens a guarnição dos filisteus. Toda aquela notícia se espalha entre os filisteus, e agora os filisteus se juntam. A Bíblia diz que com milhares de cavalos e de cavaleiros, a Bíblia diz que se junta soldados como a areia do mar. Muitas e muitas pessoas, muitas pessoas. E agora está Saul diante daquela situação. Os filisteus com um grande exército, está Saul diante daquela situação, com 3.000 homens somente, contra um exército inumerável. Né? E agora, o que fazer diante daquela situação? A primeira prova que Deus colocou o rei Saul. Muitas vezes a situação vem para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus, ele levou Israel para o deserto e permitiu que Israel tivesse fome, para saber o que estava dentro do coração do povo dele, para saber se realmente o povo dele amava a ele. E agora Saul é eleito rei, mas antes ele tem que passar por testes, irmãos. Ele tem que passar por testes para que Deus saiba o que está no coração dele. Se realmente ele é fiel até a morte. Se realmente ele é um rei corajoso e destemido. Então agora está Saul diante de um exército grandioso, com 3.000 homens. Quando chega a notícia em todo Israel que vai descer agora o exército, está se reunindo os filisteus para atacar os israelitas, a Bíblia diz que o povo de Israel começa agora a se desesperar. E começaram a correr e se esconder dentro de cavernas, se esconder em túmulos, se esconder entre os espinhais, entre as montanhas. Começou o povo a correr desesperado de um lado para o outro. Agora o desespero toma conta, porque imagina a situação agora, irmão. Vamos se colocar na situação. Você está com poucos homens e na sua frente um exército inumerado, muitos e muitos guerreiros, cavaleiros, prontos para te atacar. Israel se vê louco, desesperado, e todo vai embora. Só que Deus escolheu Saul para tomar conta do seu povo. Deus estava provando ali, na verdade, era Saul. E você vê que a Bíblia diz que quando Samuel chegou, Samuel disse: hoje mesmo Deus concederia o teu reinado para sempre em Israel, e os teus filhos seriam rei. Mas hoje Deus te rejeitou, porque tu não obedecesses o mandamento de Deus. Veja a situação. O povo de Deus, ele se dispersou. Correu de um lado, correu para o outro, se escondeu em cavernas, em espinhais. O medo tomou conta, o desespero fez ao povo de Deus tomar aquela tudo. Mas Deus escolheu Saul e colocou ele diante daquela prova. Assim como Deus colocou o rei Davi diante daquela prova do gigante Golias. Ali já é outro caso. Mas você viu que Deus provou Davi também várias vezes. Então Deus prova Saul.
Saul agora se vê desesperado. Seus homens começam a lhe abandonar. E agora o profeta Samuel está demorando para chegar. O profeta Samuel combinou com Saul o seguinte: olha, eu vou daqui a 7 dias, eu venho para sacrificar. Mas passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias, 5 dias. O desespero começou a tomar conta. Aqueles 3.000 homens que estavam com Saul também começaram a ficar desesperados, começaram a abandonar Saul. Saul começou a se ver em apuros. E quantas vezes o homem não se vê em apuros? Não é? Saul começou agora a se ver em apuros. E agora Saul, ele, quando dá o 6º dia, que dá o 7º dia, Saul diz: traz o sacrifício que eu vou sacrificar. Mas a ordem de Deus foi esperar. A ordem de Deus foi esperar. Então você vê, irmão, presta atenção. Presta atenção. Quando tudo parece perdido, tem 2, 3 coisas que aparecem fortemente na vida de uma pessoa quando tudo parece perdido: o medo, o pânico e o desespero. Essas 3 coisas atacam fortemente o servo de Deus que está passando por um momento difícil, por um momento no qual ele olha para todos os lados e não acha saída. Aparecem essas 3 coisas: pânico, medo, pânico e desespero. Foi o que apareceu diante do rei Saul. Preste atenção. Diante dessa situação, vai vir no ouvido da pessoa que está passando por desespero vários e vários tipos de vozes, de pensamentos na sua cabeça. Um dos pensamentos é para ir fazer coisa errada, para ir pecar. Você vê por que é que um ladrão vai roubar. Porque muitos ladrões saem de lugares pobres. Porque a situação ali, ela está oprimindo, o desespero está empurrando aquelas pessoas para aquela situação. O desespero, o pânico, o medo está empurrando aquela pessoa para o erro. Então entenda, quando o homem está passando por um momento difícil, o desespero, o pânico e o medo empurra ele para o medo, empurra ele para o pecado. Diante de algumas situações, o desespero, o medo e o pânico pode empurrar o homem até a chegar a blasfemar contra Deus. Como Jó foi provado. Que sua mulher chegou diante de Jó e disse: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então veja que o desespero, ele empurra o homem para o pecado, para a desobediência a Deus. Mas o fato é, o que fazer diante dessa situação? Você vê que o rei Saul, ele foi movido e empurrado pelo desespero, e através do desespero ele pecou contra Deus, desobedeceu a ordem do Senhor. Por esse motivo ele foi rejeitado como rei de Israel. Agora nós vamos ver a situação parecida que Moisés e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram. E vamos ver atitudes corretas a ser tomadas diante de um momento de aflição, de desespero. Quando tudo parece perdido. Quando parece que não tem mais jeito. Quando o médico diz que não tem mais jeito. Quando o homem diz que não tem mais jeito. Quando o juiz diz que não tem mais jeito. Quando tudo parece perdido. Você olha para todos os lados, mas não acha a saída. Não acha a saída. Vamos ver Moisés. Moisés vem andando agora, levando o seu povo liberto do Egito, que vocês sabem a história. Chega agora diante de um mar, do Mar Vermelho. Atrás vem Faraó com seus cavaleiros armados até os dentes.
Agora está Moisés com um monte de mulheres, um monte de crianças e um monte de homens desarmados. Milhares de mulheres, de crianças e de homens desarmados. Atrás vem o exército mais poderoso da terra na época. Na frente tem o mar. Do lado direito, se correr, o exército pega. Se correr para o lado esquerdo, o exército pega. O exército que vem atrás. O que fazer agora? O que fazer? Não tem mais jeito. A atitude de Moisés foi clamar a Deus. Foi uma atitude correta. Moisés olhou para a esquerda, viu que não tinha jeito. Olhou para a direita, viu que não tinha jeito. Olhou para frente, viu que não tinha jeito. E para trás não tinha jeito, porque o perigo vinha nas costas. O que é que Moisés faz? Ele clama ao Senhor. E Deus lhe responde. Qual é a resposta de Deus? Usa a fé. Moisés, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Manda o meu povo marchar. Levanta o teu cajado e o mar vai se abrir. Ou seja, Deus diz, Moisés, eu te dei autoridade. Usa a fé que eu te dei. Usa a autoridade que eu te dei. Então, diante de uma situação impossível de se vencer, você vai clamar a Deus, mas você vai usar a autoridade que Deus te deu. Você vai usar a fé que Deus te deu. Você vai usar a fé que Deus te deu. Assim foi com Moisés. Assim foi com Moisés. Se o rei Saul tivesse tomado essa atitude, ele teria sido rei em Israel. Seus filhos teriam reinado depois dele. Ele teria sido um grande homem de Deus. O problema é se deixar vencer pela situação. O problema é se entregar ao momento. Não tem mais jeito. Sim, eu sei que não tem mais jeito. Talvez você esteja com AIDS, você que está ouvindo esse vídeo daqui a um ano, não sei daqui a quanto tempo, mas talvez você que chegou a esse vídeo, você esteja com uma doença incurável, com um câncer, com AIDS, não sei. E parece que não tem mais jeito, não é? Parece que não tem mais jeito. E você corre para a esquerda, não tem jeito, para a direita não tem jeito, os homens não dá mais jeito, para trás não tem jeito, não tem para onde correr. Só que existe um Deus que é todo poderoso, meu amigo. Existe um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus que manda no sol e nas estrelas. Existe um Deus que o diabo teme e treme de medo diante dele. A Bíblia diz que o diabo teme e treme diante dele. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Esse Deus, o qual nós servimos, o diabo teme e treme diante dele. Todo joelho se dobrará perante a sua presença e irá dizer, só o Senhor é Deus. Só Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho. Todo joelho. O satanista, o macumbeiro, os demônios, as entidades, o diabo, todos os homens, todo joelho vai se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Aleluia. Todo joelho. E esse Deus é poderoso, Ele criou os céus e a terra, Ele criou as estrelas. Antes que tudo existisse, Ele já era. Ele já era antes de tudo. E Ele criou a saúde. E você só está vivo porque Ele soprou a vida. Ele lhe deu sopro de vida. E Ele é dono da saúde. E Ele é dono de tudo. E a terra está nas suas mãos. Qual exército pode se levantar para lutar contra esse Deus? Talvez você esteja ameaçado de morte pelos piores bandidos da terra. Mas você está querendo se entregar à situação. Mas eu te digo,
Faz como Moisés. Clama ao Senhor. Usa a tua fé. E diz assim: minha vida, eu não vou morrer dessa forma. Porque existe um Deus que Ele dá a última palavra. É Ele, a última palavra é sempre dele. Clama ao Senhor e usa a fé. Existe outra situação. Existe outra situação, irmão. Que 3 jovens foram postos à prova. Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante do rei mais poderoso que existia na terra na época. Um rei chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A tecnologia do mundo, as principais tecnologias estavam na Babilônia. Os principais sábios estavam na Babilônia. Os principais mágicos, feiticeiros estavam na Babilônia. As melhores músicas do mundo estavam na Babilônia. Tudo, tudo. Era o reino mais poderoso que existia na época. Era a Babilônia. Ele manda construir uma estátua e ele dá uma ordem. Aquele que não se dobrar diante da minha estátua quando tocar o som, esse vai ser lançado dentro de uma fornalha de fogo que já tinha sido preparado para aqueles que não se dobrassem. Então toca-se o som, as flautas, todo o joelho se dobra. Mas existem 3 jovens ali que estavam naquele lugar. O profeta Daniel já estava em outro lugar. Não estava nem na festa. Existem 3 jovens ali, 3 que estavam naquele lugar e que disseram não. Todo o joelho se dobrou. Só ficou 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. 3. Esses 3 jovens, os soldados pegam ele e levam ele de frente do rei. E o rei agora começa a indagá-los. E o rei diz assim: olha, por que vocês não se dobraram perante a estátua magnífica que eu fiz? O rei diz assim: eu vou te dar outra chance. Agora está 3 jovens diante de uma situação que não tem mais jeito. Veja outra situação que não tem mais jeito. Vamos olhar qual foi a atitude desses 3 jovens. Nem tudo correta que os 3 jovens tomaram. E aí quando Nabucodonosor falou isso, a resposta deles foi divina, foi linda demais, desses 3 jovens. Esses 3 jovens disseram assim: ó rei, não te incomodas em mandar tocar, porque nós não nos dobraremos, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Nem mande tocar. Nabucodonosor nem se dê ao trabalho de mandar tocar. Nem se dê. Você vai perder tempo. Você vai perder tempo, Nabucodonosor. Não se dê nenhum trabalho. Mas ali com aquela resposta, Nabucodonosor, diante de toda a sua glória, ele se enfureceu. A Bíblia diz que ele ficou enfurecido. E ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas sabe qual foi a resposta dos 3 jovens? Os 3 jovens disseram assim: olha, rei, fica sabendo, antes que a gente morra, tu vai ficar sabendo que a gente não vai se dobrar diante da tua estátua. Agora tem uma coisa: fica sabendo que o nosso Deus, ele tem o poder para nos livrar dessa fornalha. Ele tem o poder para nos livrar dessa fornalha. Mas se não estiver nos planos dele de nos livrar, mesmo que ele não nos livre, a gente morre glorificando a ele, dizendo que ele é fiel, dizendo que ele é grande, dizendo que ele é poderoso e não há outro. Pode nos lançar na fornalha, diante da morte. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego estava falando ali diante da morte. Ele estava dizendo: olha, morte, eu não tenho medo de você. Se você me levar, glória a Deus. Foi porque Deus permitiu. Mas o meu Deus tem o poder de me livrar das tuas garras, morte. Porque a última palavra, ela não é do rei. Ela não é do médico, não. A última palavra não é do presidente.
A última palavra não é do homem. A última palavra, ela é do Deus Todo-Poderoso. A última palavra, ela é de Jesus. Eu não sei qual a situação que tu estás passando, mas deixa eu te dizer só uma coisa. Só uma. A última palavra é sempre dele. A última palavra é sempre dele. Ele é o princípio e o fim. Nada chega aos seus pés. Nada. Ele é dono de todo poder e toda glória. Eu não sei a situação que talvez você esteja passando, mas eu te apresentei aqui. Eu não sei para qual lugar que o desespero está te empurrando. Eu não sei quantos países tu já rodasse. Eu não sei se tu fosse para a Índia em busca da tua cura. Eu não sei se tu fosse para a África. Eu não sei se tu fosse no Xangô. Eu não sei se tu fosse no satanismo. Eu não sei se tu pagasse promessa a santo de barro. Eu não sei. Mas de uma coisa eu te digo. A última palavra é do meu Deus. A última palavra é de Jesus. Porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é detentor de todo o poder. Tá vendo o poder que Satanás tem? Satanás tem aquele poder porque Deus deu a ele quando ele era anjo de luz. Mas o poder dele é muito grande em comparação a nós. Mas o poder dele é limitado. Em comparação a nós, o poder dele é muito grande. Mas em comparação a Deus, é menor do que uma formiga. Ele é o Todo-Poderoso. A última palavra sempre é a dele. Talvez você já rodou por todas as religiões do mundo. Mas você nunca abriu o seu coração. Você nunca se entregou a Jesus Cristo. Se entrega a Ele. Confia nele. Talvez a morte esteja na sua frente. Saiba que o meu Deus, ele tem um poder para te livrar da morte. Jesus tem um poder. Se você clamar a ele com fé, ele te livra. Mas diga assim na cara da morte: ainda que tu me leves, morte, eu vou feliz para os braços do meu Pai. Diga assim. Diga assim. Diga assim na cara do problema. Feito Jó. Nu eu vim ao mundo e nu vou voltar. Sair da terra nu, vou voltar nu para a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai mudar a tua situação. Não se entregue ao desespero. Não se deixe conduzir pelo medo, pelo desespero, pelo pânico. Deixa eu te falar uma coisa antes de eu encerrar. Não se entregue. Não se deixe conduzir pelo desespero. Confia no Senhor. Essa prova que tu estás passando, ela vai passar. Ela vai passar. Confia no Senhor. Não murmure. Escuta esse conselho. É de Deus. Não murmure. O povo de Israel, em poucas semanas, ia entrar na terra prometida, mas começou a murmurar. Deus permitiu que Israel ficasse 40 anos rodando no deserto, sem entrar na terra prometida, por causa da murmuração. Não murmure, não reclame. A prova é grande. Confia no Senhor. Confia. Confia no Senhor. Parece que tudo não tem jeito. Não tem mais jeito. Os homens te abandonaram, a família, tua mulher, teu marido. Não tem mais jeito. Teus filhos te abandonaram. Tu tá só no mundo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O próximo vídeo vai ser um assunto muito polêmico, irmãos. Mas que é necessário. Entendeu? É muito polêmico, mas que é necessário. Irmãos, não esqueçam, irmão, de dar o like aí, por favor, irmãos. Porque você sabe que hoje tudo é tecnológico aí.
o YouTube existe conduzido através de sistema de inteligência artificial. Então, quando tem like, significa que, por exemplo, 100 pessoas viram e 50 pessoas deram like, a inteligência artificial que toma conta do YouTube vai entender que de 100 pessoas, 50 gostaram. Então, aquele vídeo é bom. Então, ele vai começar a anunciar mais. Vamos divulgar o Evangelho? Vamos fazer com que a palavra do Senhor chegue em outras pessoas. O Evangelho da verdade que muda muitas vidas. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém? Um abraço a todos. Um abraço para todos, um abraço para a irmã Luz Neto, um abraço para o apóstolo Alberto, um abraço para meu irmão, o reverendo Adalberto Júnior, amém? Um abraço para o nosso irmão Anderson Souza, um abraço para R. Santos, um abraço para todos, um abraço para Cineide, um abraço para Silvânia, um abraço para o pastor, para a missionária Silvânia, para o pastor Marcos, um abraço para todo o povo de Deus, um abraço para todo o povo de Deus, um abraço grande para o apóstolo Carlos Oliveira, um abraço para todos, que Deus abençoe a tua vida. Fica na paz e vamos nessa luta. Vamos anunciar o Evangelho da salvação a todo mundo, amém? Nos ajuda aí dando um like aí, irmão. E se inscrevendo também, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui como é que para esse vídeo. Onde é mesmo? Tô sabendo mais não, viu, Jéssica? Parar. Ah, no stop, né? Aqui, aperta ali. Finish.